Olá pessoal, na nossa aula eu quero falar sobre um assunto entre as conversas sobre Sobral, que é um pouco falado esse assunto e até silenciado pelos seus historiadores que tiveram a oportunidade de registrar esse assunto ou esses fatos e não registraram. O assunto que eu quero falar nessa aula para vocês é sobre a história do protestantismo em Sobral. É um livro na qual eu escrevi, falando um pouco sobre a história. E também nessa aula eu quero falar sobre um artigo que vai também se transformar em livro. Foi um artigo de pesquisa minha, que o nome desse artigo, que talvez vai se tornar em um livro, é 40 anos da missão protestante em Sobral, de 1932 a 1972. Bem, vamos começar. Falar sobre a história do protestantismo em Sobral é desafiador. É desafiador porque é uma tarefa espinhosa. Espinhosa porque não é somente por ser uma história difícil na pesquisa, nas referências, nas observações, principalmente no início, onde se inicia em 1932, com a chegada de alguns missionários. Isso eu vou falar mais na frente, mas é uma tarefa difícil devido às faltas que essa história, em particular, possuía e ainda possui, né? Tipo, ausência de atas durante esse tempo, dos próprios missionários, que eles não deixaram, ou se deixaram, foram perdidas. Isso me levou a empreender uma busca por meio muito esmiuçada, mas é assim, compete ao historiador, aquele que gosta de estudar a história, desempenhar essa tarefa de ser o investigador dos fatos, né? E entre essas minhas investigações dos fatos, eu fui na busca de arquivos na época, todos, principalmente no ano de 1932 a 1952, arquivos do Correio da Semana, que é um jornal católico da época, que registrava esses fatos, mas sempre olhando no olhar da sua história. Também estudei a história do protestantismo em Sobral, e esse outro artigo, 40 anos da missão protestante em Sobral, de 1932 a 1972, pesquisando em jornais, em artigos, em testemunhos, né, de pessoas. Mas vamos começar a nossa aula, né? Em 1932, os missionários protestantes, eles chegam a Sobral com uma clara finalidade de ganhar espaço, de fazer os convertidos e de influenciar a sociedade. E tem como registro o missionário Orlando Spence Boy. Sim, quem foi o Orlando Spence Boy? Conhecido mais como missionário Boy. Ele nasceu em Bedford, uma pequena cidade do sul do estado de Iowa, Estados Unidos, né? Essa cidade, Bedford, é uma cidade que ela é predominantemente protestante, luterana, pelo menos na época, né, em 1932, e Boy, aos 12 anos de idade, ele tinha uma vida muito sofrida. O seu avô morre, e por causa da morte do seu avô, ele se preocupa com o seu futuro. Ele começa a fazer perguntas sobre pós-morte. E esse dilema de Boy fez com que ele procurasse a igreja, participasse dos cultos, para tirar essa incerteza de seu coração. O próprio Boy, em seu testemunho, que foi publicado pelo Mensageiro da Paz, na primeira quinzena de agosto de 1938, na página 5, ele diz, né, que aos 16 anos
após ser atormentado pelas dúvidas, mas quando ele leu ali na Epístola aos Hebreus, ele encontrou a resposta para as suas angustiantes perguntas concernentes à esperança da salvação, a qual ele leu Hebreus capítulo 16, versículo 9, que diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, o que penetra além do véu. Interessante que anos depois, quando o boy já está adulto, ele escreve um livro, que o nome do livro é Âncora da Alma. Por aí a gente pode fazer uma ligação como a nossa experiência com Deus, a experiência espiritual, pode mais na frente fazer a gente criar uma literatura, que na qual foi o livro do Orlando Boy, Âncora da Alma. Pois é, com isso, Orlando Boy começa a desenvolver o seu ministério missionário. É bom a gente também entender um fato histórico que está acontecendo na época. Qual é esse fato histórico? O trabalho dos missionários protestantes, vindo dos Estados Unidos para o Brasil, vem por causa que o século XIX é considerado o século das missões, por causa da questão de transportes, na qual os missionários protestantes aproveitavam esses transportes, sejam a navio, seja através da Revolução Industrial, para poder levar a sua mensagem. E não foi diferente no Brasil. O trabalho dos missionários protestantes chega em Sobral, diante de todo esse contexto, onde os missionários, de um modo geral, se instalam no Brasil, vindo dos Estados Unidos, a partir do século XIX. Como eu acabei de dizer e repito, este século considerado o século das missões. Este movimento missionário protestante, ele se espalha pelo mundo inteiro, por isso que chega em Sobral, porque ele segue os caminhos abertos pela expansão dos meios de transporte. E aí, em 1932, Orlando Boy chega a Sobral. Mas antes dele chegar em Sobral, é bom a gente entender que ele não sai dos Estados Unidos e vai diretamente a Sobral. Não. Orlando Boy, ele chega no Brasil em 1927. Ele chega em Sobral em 1932. O Orlando Boy, ele chega no Brasil indicado pelo Conselho de Missionários da Igreja Unida de Cristo. Essa Igreja Unida de Cristo é uma denominação cristã protestante americana, que ela foi formada pela união de duas denominações na época, que foi a Igreja Reformada e Evangélica e as igrejas cristãs congregacionais. A teologia dessa Igreja Unida de Cristo é uma teologia mais reformada, ela não é uma denominação pentecostal. Então, quando Orlando Boy chega no Brasil, ele não vem como um missionário pentecostal. É bom entender que a Assembleia de Deus já está instalada no Brasil, através dos dois missionários, É bom entender isso, porque nós estamos no ano de 1927. A Assembleia de Deus é no início do século XIX. Ele vem ao Brasil, ele já é casado, mas ele vai diretamente para o Pernambuco. Ali em Pernambuco, o Boy, juntamente com sua esposa, ali ele começa a estudar a língua portuguesa. Estuda ali por alguns anos. Depois ele vai para Mata Grande, sertão de Alagoas. Veja só, está chegando no Ceará. Nessa missão, no sertão alagoano, Boy, ele fica 4 anos abrindo trabalhos e também treinando a língua portuguesa. Nada melhor do que estudar a língua é falar a língua, mesmo que errando, Mas o trabalho do missionário é com a linguagem. Um missionário que não consegue desenvolver uma boa linguagem, dificilmente a sua missão vai dar certo. Nesse trabalho de missão, Boy, ele começa a alcançar o domínio da língua, através dos diálogos,
com os brasileiros, nas suas viagens, a pé ou a cavalo, como evangelista. De Alagoas, aí é bom a gente entender, ele vem para o Ceará. Quando ele chega no Ceará, ele faz um trabalho pioneiro no Ceará, que não tinha trabalhos, pelo menos naquela época. Ele começa a abrir trabalhos missionários em casas, especialmente, ao longo da via férrea. Esse ao longo da via férrea, Boy, ele usa a estrada de ferro para ser tipo uma bússola para saber quais seriam as próximas cidades. Com isso, Boy, ele anda em 14 localidades cearenses e ele consegue desenvolver nessas localidades um trabalho. Quando eu digo um trabalho, é bom a gente entender que ele não chega e abre uma igreja institucionalmente falando, com prédio, com placa, porque o trabalho de um missionário, inicialmente, é fazer a missão, não é abrir uma denominação. Abrir uma denominação vem em segundo plano. Com isto, nesse trabalho da linha férrea, aí a gente vai especificar no nosso tema, que é a história do protestantismo em Sobral. Com isto, Boy chega em Sobral, chega na cidade de Sobral, em 1932. Eles chegam em Sobral. Naquela época não havia nenhum trabalho evangélico, o próprio Boy relata, na cidade. O catolicismo predominava, o bispo da época era o Dom José Tupinambá da Frota, na qual tinha muito poder e muita influência, porque a igreja naquela época ela construía uma ligação muito forte com a sociedade sobralense, ao ponto de não se saber qual era a construção pública e qual era a construção do bispo. Se aquilo vinha de algum poder público ou se aquela construção vinha da construção do bispo, saindo da igreja. O missionário Boy, ele relata que a sua chegada em Sobral, isso a gente vai ver se repetindo várias vezes, não foi boa. O missionário Boy, ele relata isso, está no livro A História do Protestantismo em Sobral, ele disse que foi uma recepção em Sobral tremendamente inóspita. Ele chega até dizer, como foi, porque ele fica ali hospedado ali numa pensão, e ele diz que começou a se reunir um grupo de pessoas que ficaram em frente da pensão, já era tarde da noite, e foi aumentando o número de pessoas, e ele disse que era cerca de 3.000 pessoas. A multidão estava enfurecida, gritando palavras grosseiras, pelo simples fato da sociedade da época, influenciado pelos bispos católicos e pelos padres locais, não aceitar a fé evangélica ou a fé protestante. Mas o missionário Boy, ele relata que de uma forma milagrosa, ele e a esposa dele foram salvos da ira do sacerdote romano e da população, graças à ação decidida e enérgica do comandante do destacamento de polícia da cidade, que dispensou os desordeiros, porque a multidão queria fazer um linchamento, e a multidão queria que ele e a sua esposa saísse de Sobral. Ameaça. Por aí você começa a perceber como começa a história do protestantismo em Sobral. Debaixo de muita repressão, de ameaça, de grosseria, tudo influenciado, que o próprio Orlando Boy diz, pelo sacerdote romano, E com isso ele se desloca ao Ipu, que também ali no Ipu, ele diz que não foi muito bem recebido, mas ele diz que o mesmo oficial que o protegeu em Sobral foi avisado com antecedência, dirigiu-se também para o Ipu, e Boy fala que com a mesma bravura ele fez recuar
os desordeiros, que entre esses desordeiros estavam padres e freiras. Mas Boy continua o seu trabalho. Em Sobral, o trabalho de Orlando Boy foi muito contestado pelo jornal da época, que era o Correio da Semana. Muito mesmo. Muito criticado, muito contestado. E muitas dessas fontes, eu peguei do próprio Correio da Semana. O Orlando Boy começa a fazer o seu trabalho de evangelização em 1932, e como um missionário, ele sabe que existem várias formas de fazer missão, e uma das formas que ele usou, que eu até acho corajosamente para aquele tempo, e mesmo ele sabendo que a sua recepção foi dura, mas ele não desistiu de primeira, ele continuou, foi o uso de caminhonetes com amplificadores. Essa foi uma das estratégias de Boy em Sobral, E outra estratégia do Orlando Boy foi a realização de cultos ao ar livre. Um culto ao ar livre, escuta quem quer, E é arriscado também, pelo menos naquela época. Por quê? Porque Orlando Boy já sabia, já tinha sido informado que aquilo era proibido pelo bispo da época. Que aquela ação de Boy de fazer um culto ao ar livre era censurado. Totalmente censurado. Com isso, com esses cultos ao ar livre realizados pelo missionário, inicialmente esses cultos eram vistos pela população que sofria a influência da igreja romana na época, dizendo que aquele missionário, aquele homem, aquele mensageiro que fazia aquela manifestação no culto ao ar livre, e é bom entender que o culto ao ar livre não era com muita gente, até porque quem queria ouvir um desconhecido até então, mas dizia que aquele mensageiro era um mensageiro do erro, que aquele homem era um blasfemador, que aquele homem era um herege. Isso era dito e era espalhado por pessoas que censuravam a sua presença, a presença daquele trabalho, a presença do missionário, principalmente por aqueles que eram contrários ao trabalho de evangelização. Sim, os criticadores são os que mais se destacaram nos rastros pesquisados quando a gente vai pesquisar. Seja vaiando, seja gritando, seja intimidando, seja atrapalhando, constringindo o antes, o durante e o depois do culto realizado. E uma das ocasiões que a gente pode falar era que os protestantes, quando chegam em Sobral, os missionários, um dos nomes que foram dados a eles de uma forma pejorativa era os crentes, Os crentes. Aliás, muitos foram os nomes: bodes, hereges, blasfemadores, os crentes, protestantes também. E há um registro que certa vez esse trabalho realizado exibiram um filme. E esse filme ele foi visto pelos católicos da época como um conteúdo impróprio. Depois desse filme, o missionário trouxe uma reflexão, uma pregação, que ele não conseguiu terminar a sua pregação, teve que ser suspensa pelos soldados por causa de uma denúncia que dizia que ele não poderia continuar em nome da tranquilidade pública, que aquela apresentação, aquele filme, aquela mensagem, ela estava trazendo uma intranquilidade publicamente. Aí,
as autoridades policiais da época, é bom a gente sempre falar, elas eram sempre chamadas para acalmar os ânimos, para dispensar ali aquele momento de culto. E aquelas autoridades policiais, elas variavam entre a acomodação e o cumprimento dos artigos da Constituição, porque regia que o culto sim podia acontecer, que nada podia proibir o culto. A liberdade de culto, da nossa Constituição, aquilo assegurava, mas nem sempre era assim. Nem sempre. Há um registro, no Correio da Semana, do dia 6 de dezembro de 1940, na página 2, que diz que no dia 13 de maio de 1932, enquanto 4 praças, soldados, dava apoio a um pastor missionário, que provavelmente era o Orlando Boy, o Correio da Semana escreveu que junto ao Teatro São João, o pregador, olha o que o Correio da Semana escreveu, estava insultando a igreja e a fé romana, que na verdade não era um insulto. É bom a gente entender que é uma manifestação de fé diferente. É porque a dificuldade da gente conviver com aquele que pensa diferente, a gente parece que entende como insulto, mas não era um insulto. Era uma manifestação de fé diferente, pública, que talvez isso estava trazendo uma ciumeira da igreja da época, com medo talvez de perder os seus fiéis. E aí o que acontece? O bispo Dom Tupinambá da Frota convocou o povo para desfilar pelas ruas da cidade, concentrando em frente ao palácio do bispo, que ele incentivou a passeata. Ele incentivou, mas ele não tomou a frente, que era diferente do padre Cícero. Ele tanto incentivava como ele tomava a frente. Mas no caso aqui, o bispo Dom Tupinambá da Frota, ele incentivava, ele dava corda, mas ele não tomava a frente. Ele deixava com os outros, deixava aos seus comandados a condução daquela ação direta. Isso a gente pode ver no Correio da Semana da manifestação católica do dia 21 de maio de 1932, na página 4. Anos depois, em dezembro de 1940, a gente começa a ver que essa rixazinha que tinha, especialmente vinda da igreja romana da cidade, do bispo, que tinha essa rixa, sempre criticando, sempre proibindo, sempre censurando e convocando o povo até jogar pedra. Os missionários protestantes foram alvos de pedradas. Não foi apenas a calúnia verbal, foi também a agressão física. Foram reprimidos fisicamente. Mas em 1940, essa rixazinha chegou a um ponto de uma autoridade policial solicitar que se deslocasse de Fortaleza um caminhão com soldados para levar preso, sabe quem? O senhor bispo de Sobral. Toda ação tem uma reação, Uma rara tomada de posição de uma autoridade policial contra um membro destacado da igreja. Olha só, o Correio da Semana, do dia 6 de dezembro de 1940, na página 2, diz: um caminhão com soldados para levarem preso ali, para Fortaleza, o senhor bispo de Sobral. Com isso, as rivalidades, as discussões sempre aumentaram, principalmente da parte do bispo, que eu já falei, ele tinha um maior poder de prestígio na cidade. Já os missionários protestantes,
Eles apenas queriam divulgar sua fé, ganhar adeptos, ganhar espaço.